Olá, olá pessoas! Mais um Vencedores e Perdedores e mais um vídeo que é o último deste ano, pelo menos entre os vídeos abertos. A prévia da semana fica para os membros Like Plus, só para eles, e o troféu Black Portals também. Mas antes tem o Vencedores e Perdedores para a gente rever essa última semana da NFL. Semana que vem a gente volta com tudo, volta com bastante conteúdo. Eu estou de camiseta branca porque eu já estou em ritmo de ano novo. Tá? Aliás, aproveitando, eu comento Bengals e Chiefs nesse próximo domingo, dois times que vêm de derrota nessa última semana, né? Vamos começar com os vencedores, sem mais delongas. Eu separei 8 vencedores e 8 perdedores. Não vai dar pra falar de todo mundo, não vai dar pra falar de Giants e Eagles. Eu preciso ser sincero, eu não consegui ver o jogo ainda, esse em específico, então eu vou deixar de fora porque eu não assisti o jogo. E também os Rams a gente vai falar sobre hoje no Semana NFL. Então, o Semana NFL que vai rolar essa semana. Deixei de fora por conta disso. Mas vamos aí ao que rolou nessa última semana, começando com os vencedores. Bom, o primeiro vencedor é a imprevisibilidade. O Michael Senhora, que é um dos vice-presidentes aí da NFL, agora eu não lembro do que ele é vice-presidente, mas ele tweetou e o Adam Schefter deu retweet, são 24 times ainda na briga por uma vaga de pós-temporada. É a maior quantidade de times matematicamente vivos desde 2004. E vale lembrar que a NFL expandiu para 32 times em 2002. Eu realmente não me recordava de uma temporada que a gente tinha tantos times na briga e que a gente tinha tanta imprevisibilidade. Assim, tá sendo muito difícil não quebrar a cara. Tá sendo uma temporada humilhante para qualquer pessoa que ache alguma coisa. No dia seguinte acontece outra coisa. Vou dar um exemplo. Antes da temporada, o torcedor dos Patriots ainda acreditava que o time pudesse fazer alguma coisa neste ano. Afinal de contas, mudou o Matt Patricia. Quebrou-se a cara. Outro exemplo é o Brock Purdy, que vinha de uma semana forte. Fiz um vídeo elogiando o Brock Purdy e ontem teve 4 interceptações. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Quer mais um exemplo? Que tal o Kansas City Chiefs? O Mahomes com mais de 30 pontos por jogo de média contra os Raiders na carreira, jogando em casa. Os Chiefs favoritos por mais de 10 pontos e eles perderam. Assim, eu realmente não me recordo de uma temporada desse jeito. Tá inacreditável. São vários fatores que explicam isso. A quantidade de quarterbacks reservas em campo acaba fazendo com que a gente não sabe o que esperar. Porque quarterbacks reservas costumam ter espaço amostral menor e quarterbacks reservas oscilam. Exemplo, Jake Browning, que daqui a pouco eu vou falar sobre. Então, quis começar o vídeo para falar sobre esse aspecto. Outro exemplo, Joshua Dobbs, que até fez um trabalho digno no início, depois foi para o banco. Entre outros tantos exemplos que a gente pode citar. Então, isso, somado a uma temporada defensiva, fica muito difícil a gente conseguir cravar coisas e prever coisas. Aí, a gente tem uma pitada também de times bons, que tem poréns. O Dallas Cowboys, que não consegue pontuar fora de casa, que nem pontua em casa. Os Dolphins, que até essa semana não tinham uma vitória contra time campanha positiva. Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, os dois finalistas do ano passado, os dois Seed 1 do ano passado, com problemas. Tá sendo uma temporada muito maluca, gente. Uma temporada humilhante. Eu me sinto humilhado. Me sinto humilhado no sentido positivo e no negativo, vamos dizer assim. No sentido positivo porque me faz ter vontade de estudar mais e de domar esse jogo. De tentar entender qual coisa passou abaixo do radar, assim, sabe? Mas eu acho que a palavra em inglês, o humbling, faz mais sentido que o humilhar, né? Porque humilhar tem uma conotação em português muito mais negativa. Mas eu venho aprendendo bastante nessa temporada. E eu acho que vocês também. Eu acho que essa tem que ser a postura diante, talvez, da liga mais imprevisível que existe. Porque assim, o beisebol é muito imprevisível, né? A gente não tem um tricampeão no beisebol desde 2000. Um bicampeão também, né? Mas mesmo assim o Atlanta Braves passou de 100 vitórias. Mesmo assim os Dodgers venceram a divisão, né? A pós-temporada do beisebol costuma ser muito imprevisível. E talvez a pós-temporada da NFL seja mais previsível. Não sei, vamos ver. Quis começar esse vídeo para a gente falar sobre, aproveitando que a gente não ia ter outra oportunidade de falar sobre isso agora. Nosso segundo vencedor depois da imprevisibilidade, depois do caos... André... se dá tempo, coloca o Loki como vencedor aí, então, nessa primeira parte. Eu não sei se eu vou te avisar por áudio depois. Nosso segundo vencedor é a defesa de Baltimore, que está tomando 16 pontos por jogo. Já há algum tempo eu falo que é a melhor defesa da NFL para mim, com várias outras menções honrosas, né? A defesa de Cleveland, por exemplo, a defesa de São Francisco na segunda metade da temporada, não no todo da temporada. Vamos lembrar que é uma defesa que sofreu contra a corrida e tudo mais, mas
na segunda metade da temporada. Agora, no todo do ano, a defesa dos Ravens, pra mim, é a melhor defesa da NFL. Eu tava vendo uma pepita de ouro, como diria o Bolsa. Pô, o Bolsa aí! Ah, Kennedy, meu! Ah, que apareceu! Seu fofo. O Patrick Quinn, que é um linebacker, bastante agressividade e tudo mais, e foi bastante beneficiado desde a chegada do Roquan Smith, a exemplo que o Tremaine Edmonds era nos Bills pelo Matt Milano, vamos dizer assim. Mas ele disse, abre aspas, nós temos uma marca de futebol americano diferente, a gente não está jogando basquete na grama. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a defesa de Baltimore ela é muito física, né? Ela vai para cima, ela dá pancada e ela joga dessa forma e tem orgulho em jogar dessa forma. E tem um outro elemento dessa defesa, que ela é uma defesa com muita velocidade também, tá? E a gente vai ter um duelo bem interessante na próxima semana, do talvez time mais veloz da NFL no ataque, que é o Miami Dolphins, contra essa defesa de Baltimore. Esse jogo vai ser imperdível na semana que vem. Dito isso, defesa de Baltimore vitoriosa até não poder mais. Daqui a pouco mais sobre o Purdy, mas eu quis começar com os vencedores, porque não foi só o San Francisco 49ers que perdeu. Foi o Baltimore Ravens que ganhou. E ganhou de uma maneira muito impressionante. E de uma maneira que faz a gente encher os olhos e olhar e falar, tá aí, que time bom. Né? Teve seus percalços na temporada, como todas as equipes da NFL tiveram neste ano? Sim. Por exemplo, contra os Colts, naquele jogo com mais turnovers, o jogo de drops contra os Steelers. Mas no geral, o Baltimore Ravens mereceu muito a vitória. E o nosso terceiro vencedor é o Lamar Jackson. Há mais ou menos 2 semanas eu mencionei que o Lamar Jackson tinha um calendário bem interessante para, se jogar bem e se vencer, poderia se colocar de vez na briga pelo MVP. Né? E quando eu disse isso, parecia meio doideira da minha parte, né? Porque os números não estão lá e geralmente o MVP é número. E o Lamar não tem nem 25 passos para touchdown neste ano e faltam 2 rodadas. Pois bem, a questão é olho. Fazer que nem o Barney no How I Met Your Mother. O Lamar tá jogando bem? Sim. O Lamar tá fazendo coisas valiosas? Sim. Nesse último jogo ele teve quase 80% de passos completos sob pressão. Jogou pra cacete. Né? No início nem tanto, mas depois engrenou. Né? Teve aquele safety esquisito, mas depois engrenou. Passando a bola também. Fez a mesma coisa contra Jacksonville. Pode ser que faça a mesma coisa contra Miami. E hoje, fui dar uma olhada lá na KTO, o Lamar Jackson é o favorito MVP. É verdade que esse negócio de MVP tá assim, ó. O que me lembra a grande música Onda, Onda, olha a onda. Não se assuste, então. Mas é merecido essa liderança nesse momento. E é legal ver o Lamar jogar assim. É um jogador muito legal de assistir, de comentar jogo, e imagino que para quem torce para os Ravens, de torcer também. Outro jogador que está sendo bem legal assistir é o Amari Cooper, desde que o Joe Flacco apareceu lá em Cleveland. Para não colocar o Joe Flacco de novo no Vencedores e Perdedores, eu vou colocar o Amari Cooper porque ele quebrou o recorde de mais jardas recebidas por um wide receiver do Cleveland Browns nesta temporada. São 265. Aliás, essa temporada não, é a história dos Browns. A história dos Browns. O cara acabou com a defesa de Houston, que não é uma grande várzea. Vamos frisar isso, né? A defesa de Houston pode não ser a própria defesa de Cleveland, ou a de Baltimore, ou de Kansas City, considerando o ano inteiro. Mas que grande jogo do Amari Cooper. E outro jogador que está aparecendo bastante também é o David Njoku, tá? Esses dois estão produzindo bastante desde que o Flacco chegou. E aí, olha, é muito cedo, porque são o quê? Não, nem um mês, mas se a gente for isolar só esta temporada, o Joe Flacco está jogando melhor que o Deshaun Watson. O Deshaun Watson tem mais talento que o Joe Flacco. E o Joe Flacco tem muito mais idade que o Deshaun Watson. Mas me faz coçar um pouco a cabeça. Não estou falando que o Joe Flacco tem que ser o titular ano que vem, que dane-se o Deshaun Watson. Não é isso. Mas me faz coçar um pouco a cabeça. Tipo, olhar esse time de Cleveland nas últimas semanas com o Joe Flacco em 2023, passando a bola, e ver que isso não aconteceu este ano com o Deshaun Watson. O que o Joe Flacco está jogando, eu vou colocar dessa forma, e a gente não sabe se é sustentável, a tendência é que não, mas o que o Joe Flacco está jogando é o que a gente esperava do Deshaun Watson quando ele foi contratado pelo Cleveland Browns. E ferrugem por ferrugem, o Joe Flacco estava no sofá da casa dele há um mês. Então, sei lá, hein? Vamos monitorar isso.
Nosso quinto vencedor é a cidade de Detroit. Coloca o Robocop aí, coloca o Ed Murphy no Um Tira na Pesada, também, outro vencedor. E o Eminem, também mais um vencedor. Então, personalidades de Detroit são muito vencedoras, porque pela primeira vez desde 1993, o Detroit Lions venceu a sua divisão. E não venceu de novo a NFC Norte, porque a NFC Norte não existia em 1993. Era a NFC Central, que é basicamente a NFC Norte com o Tampa Bay Buccaneers. Mas de qualquer forma, parabéns a Detroit, que entrou aí nas cotações como favorito para ser o campeão de divisão neste ano. Terminou muito forte o ano passado, eliminando os Packers naquele jogo que Green Bay bastava vencer e entrar nos playoffs. Detroit já entrou eliminado e venceu Kansas City fora de casa na semana 1. A gente sabe que não é o mesmo time dos Chiefs, mas era um Chiefs chegando como campeão da NFL no kickoff. Detroit foi lá e venceu o jogo, teve a interceptação para a defesa, uma defesa que teve seus percalços, seus problemas no último mês, mas de qualquer forma, Jared Goff bem protegido, faz um bom trabalho no geral na temporada, e o jogo terrestre foi muito importante nessa partida também com Montgomery e com Jahmyr Gibbs. Então, cidade de Detroit comemore pela primeira vez desde 1993, e eu já fiz esse segmento aqui, eu acho que o André tem até salvo as fotos. Vamos lembrar como era o mundo em 1993, essa época tão maravilhosa, onde não existia redes sociais e você não era bombardeado de informações o tempo inteiro. O tempo inteiro estava acontecendo alguma coisa em algum lugar do mundo e chegava essa informação para você. E eu acho que o cérebro humano não foi feito para isso, mas tudo bem. Sou um pouco nostálgico com os anos 90. 1993, a música mais tocada foi I Will Always Love You, da Whitney Houston. Muito por conta do filme O Guarda-Costas, um filme que envelheceu mal pra cacete. Acho que o Kevin Costner devia seguir nos filmes esportivos, mas tudo bem. E a novela da Globo era Renascer, como eu já falei. Ainda é Renascer, então talvez seja o Renascer do Detroit Lions. Agora a torcida dos Lions espera que o resultado seja diferente daquela pós-temporada de 93. E é a última vez que Detroit jogou em casa na pós-temporada. E não era o Ford Field, era o Pontiac Superdome. Aliás, Silverdome, desculpa, o Superdome é do Saints. Silverdome, estádio no qual o Brasil jogou na Copa do Mundo de 94. Teve toda uma polêmica, que era um estádio coberto, tal, pela primeira vez na Copa, um estádio coberto. Jogou contra a Suécia, com o gol do Romário. E eu poderia ter inventado que foi gol do Romário e teria acertado da mesma forma, mas sim, teve gol do Romário naquele jogo. Então, o Ford Field, pela primeira vez, receberá um jogo dos Lions. Recebeu o Super Bowl 40, mas o jogo dos Lions pela primeira vez aí na pós-temporada. Bom, sexto vencedor, o Mike Evans, que é free agent no ano que vem, tá jogando muito bem nessa temporada. Poderia de novo colocar o Baker, mas quero colocar o Mike Evans para dar um boi aí pro senhor Michael, porque não coloquei ele na lista de 7 melhores wide receivers antes dessa temporada, por uma questão de idade, por uma questão de incerteza de quem seria o Baker neste ano, né, um novo coordenador ofensivo e tal, mas superou expectativas. E deve ter a atenção de alguns times nessa próxima intertemporada, hein? Ou talvez renovar com Tampa, vamos ver o que vai acontecer. Mas é um belo vencedor, 2 touchdowns, 86 jardas. O Buffalo Bills é um vencedor aqui, porque Buffalo saiu de uma situação bem delicada depois daquela derrota na prorrogação contra os Eagles. E foi muito importante, né? A gente vive num mundo diferente que a gente vivia naquela época. Os Bills não estavam correndo com a bola e o Ken Dorsey fazia um monte de atrapalhada. Com o Joe Brady, o time está correndo melhor com a bola nesse período. E Buffalo conseguiu se reerguer. Muito por conta também do talento do Josh Allen, né? Que é um quarterback de elite. Vinha dizendo isso, quando eu fiz a prateleira de quarterbacks, chocou algumas pessoas, falou, pô, mas interceptação, mas ele é um quarterback de elite. E foi no talento do Josh Allen que, num jogo ruim do Buffalo Bills, eles venceram os Chargers, ao mesmo tempo que todo mundo perdeu na Conferência Americana na frente de Buffalo. Cincinnati perdeu, Denver perdeu, Houston perdeu, Indianapolis perdeu. A única coisa que não aconteceu de bom para os Bills nessa última rodada foi que o Miami Dolphins venceu o Dallas Cowboys. Mas mesmo assim, se Miami perder para Baltimore e Buffalo vencer New England, Buffalo ainda pode vencer a divisão, o que prova que essa temporada está completamente aleatória. Era algo que, assim, eu honestamente, como eu falei, eu não imaginava que fosse acontecer e acaba sendo uma possibilidade. Mas falando nos Dolphins, o Tua Tagovailoa é um grande vencedor, porque foi a primeira vitória dos Dolphins contra um time com 50% ou mais entrando na partida. Dallas, com uma das melhores campanhas da Conferência Nacional, visitou Miami e o Tua jogou melhor que o Dak, mas não foi só isso. A linha ofensiva de Miami protegeu bem o Tua. O jogo terrestre de Miami foi melhor do que o de Dallas. A defesa de Miami foi melhor que a defesa de Dallas. O Tua foi pouco incomodado pela defesa dos Cowboys e procurou mais o Tyreek Hill no andar do jogo, né? No primeiro quarto o Tyreek Hill não apareceu, do segundo quarto em diante bateu quase 100 jardas. Então,
parabéns ao Tua aí que cria uma casca pensando na semana 18 contra os Bills e também, obviamente, na pós-temporada. Vamos aos perdedores agora. Muito bom, vamos aos perdedores agora. O primeiro deles mostra como quarterback reserva é um negócio complicado, é um bicho difícil de domar. Eles vão ter às vezes um jogo bom ou outro, e é por isso que os caras estão na NFL mesmo como reservas, mas a grande virtude dos bons quarterbacks, dos quarterbacks de elite, dos quarterbacks acima da média, é o fato de que esses caras são consistentes. Eles fazem isso semana sim, semana também. Pode acontecer de terem um jogo ruim, como o Josh Allen já teve neste ano, e como o Joe Burrow teve no início da temporada machucado, e depois foi lá e ganhou de São Francisco e tudo mais, mas os bons quarterbacks eles são consistentes. E os quarterbacks reservas eles não costumam ser consistentes. E eu acho que esse exemplo do Jake Browning é muito bom. Cincinnati estava rendendo muito em passe rápido na linha, o screen, outras coisas, o jogo terrestre não apareceu, a linha ofensiva não fez um bom trabalho. Resultado, 3 sacks, 3 interceptações contra os Steelers, que seguem vivos na briga pela campanha positiva, que é o santo graal do Mike Tomlin, e também pela pós-temporada, embora a chance seja diminuta. Agora vamos falar de Brock Purdy. Na semana passada eu fiz um vídeo dizendo que o Brock Purdy merecia mais amor, que ele era um bom quarterback e que ele não era mais o quarterback que foi em Iowa State e que levou ele a ser a última escolha do draft do ano passado. Eu não retiro absolutamente nenhuma palavra que eu disse nesse vídeo, nenhuma. Primeiro porque é um jogo só. Se eu for tirar tudo o que eu disse ou alguma coisa que eu disse e apagar 15 semanas para pegar um jogo ruim, péssimo, ruim demais, mas um jogo só, eu não acho que é justo. Eu não acho que é justo com vocês, eu não acho que é justo com o torcedor dos 49ers, eu não acho que é justo com o Brock Purdy. Então, se tem uma coisa que a gente está vendo nessa temporada, que a gente tem que tomar cuidado em pegar um espaço amostral de um jogo só e levar isso em conta, só esse jogo, pelo resto da temporada. São Francisco passou por 3 jogos ruins e depois virou, o melhor time da NFL. Foi um jogo ruim, com muito mérito de Baltimore. Eu até fiz questão de falar primeiro de Baltimore, justamente por conta disso. Os Ravens vieram pro Shell. E os Ravens, eles comeram tape dos 49ers no café da manhã. Eles adotaram uma estratégia muito interessante, que foi tirar o passe curto. O foco foi esse. Tira a ignição do ataque aéreo de São Francisco, tira esse passe curto. Vamos ver o que acontece. Eles conseguiram roubar a bola e o Brock Purdy não conseguiu produzir em passe para menos de 10 jardas. Por tabela, não abriu por segmento, por lógica tática de São Francisco, os passes de média e longa distância. A defesa de Baltimore é a melhor defesa da NFL e certamente, eu acho que isso para mim não cabe muito debate. É a melhor defesa aérea da NFL. Isso foi evidenciado nesse último jogo. E como joga Kyle Hamilton, hein? Meu Deus do céu. Sobre o Purdy, agora eu tô curioso, porque assim, as câmeras mostrando o Brock Purdy, ele indo pra sideline e tal, interceptação, o Purdy com uma cara de chateado, visivelmente, né, de triste. E eu tava, sexta-feira passada, eu tava de folga e tal, né? Agora eu tô querendo trabalhar um pouquinho menos no final da semana, eu foco aqui no canal e tal, eu pedi folga do League na sexta. E aí eu resolvi ver Rock. Excelente filme, cara. Eu sempre choro no final do Rock, é uma coisa maravilhosa. E a lição, a grande lição, que é até dita pelo Stallone, acho que no Rock Balboa, que é o 6, é que o importante não é quão forte você bate, mas quanto você aguenta e segue em frente, né? Quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Eu acho que, e essa é uma lição de vida muito válida nesse aspecto, né? Porque a gente sempre vai ter momentos ruins na nossa vida, a gente sempre vai ter momentos que a gente apanha, a gente sempre vai ter coisas que a gente não pode controlar e toma na cabeça, a gente sempre vai encontrar pessoas ruins pelo caminho e a gente precisa seguir em frente. E o Brock Purdy enfrentou um jogo péssimo, talvez um dos piores jogos, e diga-se que ele é o eleito do troféu Blake Bortles essa semana. Fazer o quê? Mas agora que eu quero ver como que vai sair desse buraco, desse jogo de 4 interceptações o Purdy, como ele vai seguir em frente, quanto ele aguenta apanhar num jogo como esse. E assim, eu tenho certeza que quem não gosta do Brock Purdy tá soltando rojão. Quem tinha dúvidas sobre o Brock Purdy vai usar esse jogo como argumento para criticar o Brock Purdy. Como que ele vai seguir em frente agora? Será que vai acontecer de novo um jogo assim? Será que vai acontecer numa pós-temporada? Eu ainda acho que é só um jogo. Que foi ruim, não estou passando pano, foi ruim. Foi ruim pelo Kyle Shanahan também, não vou isentar o Kyle Shanahan. Acho que poderia ter corrido um pouquinho mais com a bola em alguns momentos, especialmente no início do segundo tempo, e meio que abandonou isso. Mas como que vai seguir o Brock Purdy? Quanto ele aguenta apanhar e seguir em frente? Que essa é uma virtude dos grandes quarterbacks. Isso que eu quero ficar de olho. Nosso terceiro perdedor é o Andy Reid.
Kansas City tem 22 pontos por jogo neste ano e é a pior marca da era Mahomes e é a pior marca em turnovers uma temporada também. A gente já está na semana 16. Eu poderia colocar o Mahomes aqui, que está tendo umas interceptações meio toscas neste ano. Poderia colocar os wide receivers. É óbvio que o Mahomes não é o maior culpado, embora ele tenha um pouquinho de culpa no cartório, especialmente nas interceptações. Esse jogo teve outra que foi tosquíssima. Mas o Andy Reid sai como culpado, por quê? Porque o Mahomes a gente sabe que tem muito talento, e o Andy Reid a gente sabe que é muito inteligente. Mas fica mais fácil para as pessoas como um todo verem o Mahomes jogar e falar a culpa não é dele, do que olhar para o Andy Reid e falar a culpa não é do Andy Reid. Entende? Eu não tô colocando a culpa nele em si, ele é o maior culpado. Não acho que é isso. Acho que os maiores culpados são os wide receivers mesmo, de verdade. Mas acaba ficando uma impressão ruim, em termos públicos, vamos dizer assim, para o Andy Reid. Então ficar de olho nesse aspecto aí. Por isso eu coloquei ele aqui nos perdedores. O Russell Wilson é um perdedor e nessa semana, e aí a gente, se a gente for olhar só os números, só o placar, só o box score, pode parecer que o Russell Wilson teve um grande jogo, né? Não um grande jogo, mas um bom jogo, né? 230 e tantas jardas, 25 é isso? Ou 23? 25 de 37 e tal. Mas a verdade é que o Russell Wilson nos 3 primeiros quartos foi uma coisa simplesmente horrorosa. Queria inclusive agradecer quem estava assistindo a transmissão, né? Na véspera de Natal. Vou falar sobre isso no final do vídeo. Não, vou falar agora, vou abrir um parênteses e eu volto pro Russell Wilson. Para mim foi um prazer imenso tá nessa transmissão. Primeiro porque o jogo tinha histórias interessantes e porque eu sei que não é todo mundo que pode estar com sua família, com seu ente querido, com as pessoas que ama, num momento como esse que a nossa sociedade valoriza muito estar com pessoas que a gente ama. E não é todo mundo que pode. Às vezes a pessoa está estudando fora, às vezes a pessoa está trabalhando, dando um plantão, sendo médico, ou não sei, cara, qualquer outra coisa. Porteiro, segurança, médico, como eu falei. Tem muita gente que trabalha nesse horário e às vezes está escalado, né? E esse helicóptero, hein? Que barulho. E quando eu fui escalado pro jogo, eu não meti o louco não. Olha esse helicóptero, hein? É o Logan Roy que tá chegando com o Kendall. Vou fazer bastante barulho no vídeo. Eu não meti o louco não, não falei, não quero fazer não. Pelo contrário, eu encarei isso como uma oportunidade de poder estar com essas pessoas nesse momento também. Às vezes alguém brigou na festa de Natal da família, voltou pistola pra casa, liga a TV, vê um entretenimento leve e tal. Então eu fiquei feliz de poder estar com vocês nesse momento. No ano novo eu não tô no jogo mais cedo, mas tá aí a menção breve. Sobre o Russell Wilson, eu brinquei na transmissão que o Russell Wilson, ele assim, é o jogo da feijoada vezes 10, né? Porque os 3 primeiros quartos parecia que ele estava assustado. Tudo que ele estava fazendo lento. O que é meio tema da temporada do Russell Wilson, né? Eu venho falando isso há algum tempo. Processando o jogo lento, escalando o pocket lento, sentindo a pressão lento, tudo lento, cara. Assim, parecia que ele estava com indigestão mesmo, de verdade. Eu fiz a brincadeira por causa do Natal, mas a impressão que passava era essa. E aí até brinquei que no último quarto ele tomou um antiácido, tomou um Eno laranja. Quiserem me patrocinar, inclusive, Eno, mandem aí muitos Enos pra minha casa. E aí ele jogou um pouco melhor. Mas aí foi tarde demais, né? Aí foi tarde demais. New England não tem nada a ver com isso, Bailey Zappe não tem nada a ver com isso, foi lá e conduzir a campanha da vitória. A campanha derradeira, inclusive, foi feia, hein? Foi mal chamada, foi feia, principalmente a segunda descida. Foi feia. É uma pena. É uma pena, porque os Broncos, especialmente em casa, eles estavam como um dos times mais quentes da NFL. Né? Chegaram a ter, durante 7 semanas, eu até mencionei isso, uma defesa tomando 15 pontos por jogo, sendo top 5 em pressão, e o ataque terrestre melhorando e jogando muito melhor. E 6-1 de campanha, que era a mesma campanha de Baltimore, que hoje é a melhor campanha da NFL, no todo, né, da temporada. Então, vendo aquele espaço amostral e vendo uma virada de página, eu imaginei que fosse ter dignidade esse time, que fosse brigar por grandes coisas. E hoje, basicamente, dinamitou a chance de pós-temporada, teve turnover, teve um monte de zona nesse jogo, mas é verdade que os Broncos não mereceram vencer. Nosso quinto perdedor é a AFC Sul, porque o Jacksonville Jaguars vem de 4 derrotas seguidas, o Trevor Lawrence de novo machucado e não está jogando bem neste ano. Isso não é desculpa, porque no ano inteiro ele está deixando a desejar. O Indianapolis Colts perdeu um jogo contra a Atlanta, e eu sou mais Indianapolis, eu acho um time melhor, mas a Atlanta foi lá, fez sua lição de casa, o Kyle Pitts apareceu, o Bijan Robinson também.
Tennessee, Ryan Tannehill né, já mostrou que não tem muita condição de vencer jogos. E o Houston Texans sem CJ Stroud foi presa fácil contra o Cleveland Browns com Joe Flacco e Amari Cooper amassando. Então a AFC Sul sai com uma grande perdedora. Aqui a divisão está aberta ainda, vamos ver o que vai acontecer. Agora, o calendário de Jacksonville é mais tranquilo, né? Então isso pode ser um fator. O Joe Barry é mais uma vez um perdedor, coordenador defensivo dos Packers, conseguiu aí ressuscitar basicamente a temporada do Bryce Young. Bryce Young vinha sendo um dos piores quarterbacks do ano, ele só não estava na briga pelo troféu Blake Bortles porque ele é calouro e eu desconto os calouros do primeiro ano. Calouro primeiro ano, obviamente, né? 316 jardas do Bryce Young, que veio pro jogo, tá? Veio com vontade, com apetite e tal, ele tem esse mérito aí. Não vou tirar esse mérito do Bryce Young, não. Gostei do que vi, saindo do pocket e tal, atacando o campo em média distância, eu achei um jogo bem legal dele. Agora, mandou umas blitz aloprada, a defesa é mole até não poder mais. Isso é na conta do coordenador. Olha a diferença da defesa de Cleveland do ano passado para este ano com o Jimmy Schwartz. Cara, o Matt LaFleur e assim, a diretoria dos Packers, o Gutekunst, eles não podem manter o Joe Barry no cargo para o ano que vem. Ele é o único problema do time? Não, ele não é. O corpo de recebedores é muito jovem, é um time que tem um monte de lesões a temporada inteira. O Aaron Jones está um pouquinho mais saudável só agora, por exemplo. O Jordan Love teve um monte de jogo com interceptação que não podia ter, né? Embora tenha feito boas partidas, mas teve esse problema. Não é o único culpado. Mas eu acho que para esse segmento com o Jordan Love ano que vem, os Packers merecem um coordenador melhor. Vai ser importante isso. Nosso sétimo perdedor é um ex-treinador dos Packers, o Mike McCarthy. Eu não vou culpar o Dak Prescott nesse jogo, eu também não vou culpar a defesa. A defesa dos Cowboys não tomou 30 pontos. Ela viu a defesa dos Dolphins jogar um pouco melhor, ela não conseguiu pressionar o Tua. Beleza, tem mérito de Miami. Agora, o que me chama a atenção é o delta, é a diferença de pontos por jogo, em casa e fora, dos Cowboys. São 18 pontos de diferença. O que explica um negócio desse? Eu acho que eu passo um pouco pela preparação, talvez até a motivação dos jogadores. Grandes equipes jogam muito bem fora de casa, comparado ao resto da liga. E Dallas, em casa, é um dos melhores times da NFL. Então, os 5 melhores times da NFL em casa, falando sério, não é absurdo dizer isso. Fora de casa, é meio de tabela. Em tudo. Então, novamente a gente volta ao tema. Eu fiz um vídeo semana passada para os membros. Dá para confiar nos Cowboys fora de casa dos playoffs? Do jeito que a temporada tá, pode até ser que ganhe, mas pô, confiança não passa, né? E por fim, o Sam Howell sai como perdedor, né? Porque foi pro banco no meio da partida e o Washington tá subindo cada vez mais esse draft, hein? Eu acho difícil que sobre ou o Caleb Williams ou o Drake May para Washington. E honestamente, considerando o contexto, Sam Howell não tem linha ofensiva, Sam Howell não tem jogo terrestre. Eu acho que pelo menos mais um ano ele merece. Ele merece menos mais um ano que o Jordan Love, por exemplo. Tá? Mas pelo menos mais um ano eu acho que ele mereceria. Agora, mereceria se o Washington não tiver uma boa oportunidade de trazer um quarterback no ano que vem. Esse é o ponto. E é isso que a gente vai ver. Certo? É isso, meu Brasil. Fizemos o que podíamos. Feliz ano novo para todos vocês. Feliz ano novo para todas as suas famílias. É isso. Tem mais alguma coisa? Não, não tem. Espero vocês. Acho que esse vídeo vai ao ar depois ou antes, não sei. Mais uma semana NFL hoje, tá? E na quinta-feira tem o troféu Blake Bortles da semana passada para os membros e tem a prévia da semana para os membros também. Se você não é membro aqui do canal, lembro a vocês sempre, é mega baratinho, R$7. E esse é o momento para você chegar e testar, tá? Testa um mês, playoff. Vai ter muito conteúdo. Eu tô tirando um pouquinho de descanso agora nessa reta final para produzir muito conteúdo na reta final da temporada. Vai ter documentário, vai ter vídeo exclusivo. Quando o time for eliminado, eu devo fazer um vídeo só para os membros sobre esse time. Tem muita coisa legal, tá? Então vem com a gente aí para mais uma pós-temporada. Se a temporada tá maluca assim, imagina a pós-temporada. Vai ter um monte de zebra, vai ser um espetáculo. Beijo carinhoso, fizemos o que pudimos. Feliz 2024 para todos nós, muita saúde. Como diria o Pedro Bial, eu adoro essa frase. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Fizemos o que pudimos, um beijo e até. Tchau.